Estados Unidos declaram apoio total a Israel e pedem para a população ficar atenta a possíveis ataques no país. O Itamaraty confirmou a morte de 2 brasileiros. Pelo menos um está desaparecido na guerra no Oriente Médio. Califórnia é o primeiro estado norte-americano a banir determinados químicos dos alimentos que podem provocar doenças. Encontro Literário Brasileiro reuniu mais de 250 escritores em New York e lançou novas obras e autores. E você vai ver como foi o show de Seu Jorge com Daniel Jobim em Massachusetts. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Olá, boa noite. 4 dias depois do início da guerra no Oriente Médio, os Estados Unidos alertaram a população aqui do país para ficar em estado de alerta para possíveis ataques extremistas. Por enquanto, não há riscos iminentes. O presidente Biden declarou apoio total a Israel e condenou os ataques terroristas do Hamas. O governo americano vai enviar armas e munição para o país aliado. Em várias partes aqui do território americano, houve protestos e manifestações em apoio a Israel e à Palestina. A reportagem é da Carolina Camargo. Já são 2 dias de intensos protestos em várias regiões dos Estados Unidos. Em New York City, este grupo caminhou rumo ao prédio da ONU pedindo o fim da opressão aos palestinos. Na Times Square, houve manifestação em apoio aos israelenses. A multidão chamou o Hamas de terrorista. Na frente do consulado de Israel, grupos pró e contra o conflito armado trocaram acusações. A polícia foi acionada para manter a ordem. Também houve tensão na frente do consulado de Israel em São Francisco, na Califórnia. Em Fort Lauderdale, na Flórida, uma bandeira palestina foi queimada durante manifestações de apoio aos 2 lados do conflito. É um misto de emoções. Eu oro pelos palestinos, pelos civis dos 2 lados. Todas as vidas são válidas, disse essa palestina que mora na Flórida. Pensilvânia e a capital Washington DC também registraram marchas. No meio da tarde de hoje, o presidente Biden fez um pronunciamento. Ele condenou o ataque surpresa do Hamas no sábado. Biden garantiu que irá fazer o que for preciso para Israel se defender dos terroristas. We're going to make sure that Israel does not run out of these critical assets to defend its cities and its citizens. A Casa Branca anunciou que vai enviar armas, munição, aviões e navios para ajudar Israel na guerra. O Hamas condenou a ação do governo americano. O FBI e o Departamento de Segurança Interna disseram que estão monitorando os desdobramentos do conflito de perto. As agências pediram para a população ficar vigilante e em alerta no país e denunciar qualquer atividade suspeita. O Itamaraty confirmou a morte de 2 brasileiros, a carioca Bruna Veleano, de 24 anos, e o gaúcho Hanani Glaser, também de 24 anos. Uma mulher ainda está desaparecida. Ambos participavam do Festival de Música Eletrônica quando houve o primeiro ataque do grupo terrorista Hamas, isso no último sábado. Até o momento, 1.700 brasileiros pediram ajuda para voltar ao Brasil. O governo está enviando aviões para resgatar esses expatriados. Mais de 1.500 pessoas já morreram nos 2 lados do conflito armado no Oriente Médio. E olha, horas depois do alerta das autoridades americanas para possíveis ataques extremistas aqui no país, um pânico generalizado foi registrado em uma universidade do norte da Flórida. Os alunos confundiram barulhos com tiros e saíram correndo. Isso durante uma vigília em homenagem às pessoas mortas em Israel. A Carla Marinho tem as informações.
O pânico se espalhou rapidamente entre a multidão, que, sem saber o motivo, começou a correr. Muitos caíram e foram pisoteados. Mais de 30 universitários foram levados para o hospital, a maioria com ferimentos leves. Os estudantes participavam de uma vigília promovida pela Universidade da Flórida em Gainesville em favor das vítimas do atentado terrorista em Israel, quando um forte barulho foi confundido com um disparo de arma. O susto gerou a fuga em massa, causando os acidentes. Segundo testemunhas, o pânico foi uma reação ao medo de possíveis atentados por causa da violenta resposta de Israel ao ataque surpresa do Hamas no final de semana. Cerca de 1.000 pessoas participavam da vigília realizada no campus da universidade, que tem a maior população de estudantes judeus de todas as universidades públicas do país. A universidade pediu precaução aos estudantes e lembrou que os riscos de ataques nos Estados Unidos existem. E é bom preparar o bolso, porque essa guerra no Oriente Médio já está afetando também o petróleo. Os países produtores anunciaram que os preços do barril já começaram a subir. E se essa guerra se estender por muito tempo, isso significa que a gasolina nos postos americanos pode ficar também mais cara. Essa notícia preocupou o governo dos Estados Unidos, que estuda formas de conter esse impacto aí à população. A Casa Branca registra o menor nível de reservas internas de petróleo dos últimos 40 anos. Sem esse estoque, que normalmente é liberado no mercado para conter a subida de preços do combustível, vai ficar difícil controlar o valor da gasolina nos postos de combustível. A guerra no Oriente Médio começou bem no momento em que os preços da gasolina estavam começando a cair aqui no país. Hoje, o preço médio do galão foi de $3,70. Depois do intervalo, o número de latinos com nível superior morando aqui nos Estados Unidos mais que dobrou, já chega a 2 milhões. E a gente mostra também qual foi o primeiro estado norte-americano a proibir determinados químicos nos alimentos. Isso deve abrir precedentes em todo o país. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Estamos de volta e com uma informação curiosa. Você sabia que os latinos qualificados que têm nível superior, mas que dobraram de número aqui nos Estados Unidos? Pois é, olha, eles já somam quase 2 milhões e continuam aumentando. O estudo da Pew Research Center usou dados do censo de 2021 e analisou as qualificações e formações dos latinos que moravam aqui nos Estados Unidos. A pesquisa apontou um número acima do esperado. Quase 2 milhões tinham nível superior ideal para o mercado de trabalho americano. Os especialistas disseram que esses dados apontaram que o número de profissionais latinos qualificados mais que dobrou nos últimos 20 anos. Em 2000, eles representavam apenas 710 mil pessoas. Em termos práticos, isso representa um aumento de 291% para as mulheres e 199% para os homens. O estudo também destacou que esse grupo foi o que mais avançou em nível superior quando comparado com outras raças ou etnias. Apesar da boa notícia, os especialistas disseram que os latinos, que representam 19% da população do país, ainda sofrem discriminação e que apenas 8% deles conseguem entrar no mercado americano de trabalho e atuar na área de formação. Agora a gente fala da crise de imigração. O alto número de pessoas cruzando a fronteira sul fez surgir uma cidade de tendas nos arredores de San Diego, na Califórnia. Voluntários, governo e ONGs dizem que não conseguem lidar com esse problema sem a ajuda financeira federal. Diariamente chegam aqui 1.000 imigrantes que aguardam o processo de asilo, mas a grande maioria não fala inglês e não sabe para onde ir. Por isso, eles estão se reunindo neste local de montanha, próximo à cidade de Jacumba, em San Diego, na Califórnia, e montando acampamentos improvisados. São os voluntários que trazem água, comida, cobertores e roupas para as famílias sobreviverem ao intenso calor do dia e ao congelante frio da noite. Este grupo de imigrantes chegou hoje aqui. Eles são da Turquia e vêm com os mesmos sonhos de todos os indocumentados.
uma vida melhor nos Estados Unidos. Eles dizem que para viver no seu país de origem é preciso ser sobrevivente. To live in Turkey is like living in Survivor. O voluntário James Cordeiro vem sempre que pode trazer comida ou itens para os indocumentados. Ele explica que a região virou uma cidade de tendas e que a crise está se tornando pior a cada dia. James cita que é preciso uma autoridade que se importe com a situação para algo mudar. It needs to get better, and we just need someone to care. Os indocumentados receberam pulseiras coloridas que indicam o dia que chegaram. É assim que as autoridades controlam o número de pessoas que estão acumuladas e há quantos dias estão no local. Este casal diz que viajou por um mês, passou por 7 países, incluindo o Brasil, para chegar até aqui e que não vai desistir do sonho americano. Brasília, Panama, Costa Rica, El Salvador, Belize, Guatemala, Belize, México, América. Enquanto isso, o número de pessoas neste acampamento sobe diariamente. As autoridades apenas dizem que estão tentando agilizar os processos, mas o alto número de pessoas atrasa cada vez mais uma solução. San Diego já declarou estado de emergência para receber ajuda federal. A gente muda de assunto para trazer uma boa notícia para os moradores da Califórnia. O estado barrou 4 químicos encontrados em determinados alimentos. É o primeiro governo aqui do país a bloquear componentes que são aprovados pela FDA. A Eloá Urazen mostra para a gente que essa medida deve abrir precedentes aqui no país. A regra assinada pelo governador Gavin Newsom proíbe a fabricação, venda ou distribuição de produtos alimentícios que contenham corante vermelho número 3, bromato de potássio, óleo vegetal bromado ou propilparabeno. Todos os 4 ingredientes já foram considerados ilegais na União Europeia e em algumas outras partes do mundo, mas podem ser encontrados em itens comumente vendidos nos Estados Unidos, como algumas marcas de refrigerante, doces e alimentos processados. Os produtos químicos têm sido associados a problemas que vão desde hiperatividade em crianças até câncer. Apesar de já assinada, a lei só vai entrar em vigor em 2027 e ela não vai resultar no banimento de produtos das prateleiras dos mercados. O que vai acontecer agora é que as empresas fabricantes dos alimentos afetados terão de fazer pequenas modificações nas receitas, utilizando ingredientes alternativos que já são comuns em territórios estrangeiros. Esta lei provavelmente terá um efeito dominó em todo o país, já que é improvável que os fabricantes de alimentos e bebidas produzam uma versão dos seus produtos apenas para a Califórnia. Assim, a lei vai fazer com que até 12 mil produtos vendidos em todo o país tenham suas receitas atualizadas, excluindo esses 4 componentes químicos potencialmente perigosos. Eu acho que nós temos que nos conscientizar e comer aquilo que a terra dá. A melhor dieta é a dieta dos nossos avós. É aquela comida que vem da terra, que alimenta o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, acalma e tranquiliza a nossa mente. E vamos torcer que essa lei entre em vigor, o mais rápido possível. E mesmo sem a lei entrar em vigor, vamos nos alimentar bem, Saúde, muito importante. No próximo bloco tem encontro literário em New York que reuniu mais de 200 escritores, muitos deles brasileiros. E ainda 52 milhões de airbags estão sendo trocados nos carros por riscos de explosão e ferimentos. – 250 escritores de 11 países se reuniram em New York para mais uma edição do Focus Brasil. É um encontro literário que acontece anualmente e destaca novas obras e autores de sucesso. Este ano bateu recorde de presença. A reportagem é da Cone Rocha. Foram 4 dias totalmente dedicados à literatura brasileira. Entre painéis digitais e presenciais, o Focus Brasil New York 2023 aconteceu dentro do Consulado-Geral do Brasil na Big Apple, que contou com a presença do embaixador Adãunio Sena Gunning. Ouvintes, todos membros da academia no mundo inteiro, eu estou muito impressionado com o número, parabéns a Nereide pelo belo trabalho, 1000 escritores, 1000 membros, é algo realmente impressionante.
O evento bateu recordes dos últimos anos, com mais de 250 escritores inscritos e 72 palestrantes de 11 países. Alguns deles tiveram a chance de falar e apresentar os seus livros, como o escritor de Guilherme, o Sonhador. É a história de um grilo que tinha um sonho muito grande de querer aprender a voar. Ele não aceitava o fato que tinha asas, mas não podia voar. Então, ele vive em aventuras pelo livro todo, à procura desse voo, né? E é um dos sonhos dele. A 5ª edição do Focus Brasil New York repetiu o sucesso dos anos anteriores, com sala cheia e escritores de diferentes regiões do país e segmentos que estiveram ali para expor suas obras e concorrer ao prêmio Destaques Literários em 14 categorias, criado pela Academia Internacional de Literatura Brasileira, que já conta com 965 membros inscritos. Entre os premiados, destaque para a vencedora de literatura infantil, Sofia Andrade, com o livro A Menina que Só Gostava de Rosa. O evento é uma vitrine para quem já está no circuito literário ou para quem está apenas começando nessa jornada. Estar aqui presente na Focus Brasil hoje, né, nesse 5º encontro de literatura brasileira, é de muito peso, né, gente? Em Nova York, e é um evento muito renomado. Então, eu só tenho a agradecer o convite, né, por estar participando desse evento. Para os palestrantes, escritores e produtores, a 5ª edição do Focus Brasil New York foi além das expectativas e ficou o gostinho de quero mais até o próximo ano. Atenção, comunidade, no próximo final de semana vai acontecer uma marcha pela conscientização sobre o tráfico humano, a exploração de pessoas vulneráveis. Essa caminhada vai ser gratuita e vai ter 2 milhas. Ela foi organizada pela ONG A21 e vai acontecer nesse local que você vê agora, o Flamingo Park, que fica em Miami South Beach, no sul da Flórida. Os participantes devem vestir alguma peça preta. Essa marcha não vai ser isolada, vai acontecer de forma simultânea em 500 cidades do mundo, em mais de 80 países. Essa passeata acontece desde 2014 e serve para lembrar que anualmente 50 milhões de pessoas são traficadas no mundo. 14 mil são trazidas só aqui para os Estados Unidos. Por isso é importante essa caminhada. Olha, para se inscrever basta acessar o site da organização A21, que aparece aí agora na sua tela. E a gente conversou com a Andrea Rosman, que é uma das brasileiras que já garantiu presença nesse evento. Ela enviou também uma mensagem convidando as mulheres da comunidade para participar dessa caminhada. Olha só. Estamos convidando todos vocês para participarem da caminhada Walk for Freedom, que vai acontecer no Flamingo Park, aqui em South Beach, no dia 14 de outubro, sábado, a partir das 9 horas da manhã. Walk for Freedom é uma caminhada para conscientização sobre o problema do tráfico humano, que está acontecendo em todo o mundo a cada momento. Venha se unir a nós para que possamos dar voz às pessoas que não têm voz. O recado agora é para os motoristas. Autoridades rodoviárias estão fazendo um recall de 52 milhões de airbags. Eles alegam que esse mecanismo de segurança está forte demais e está explodindo. Isso está provocando ferimentos nas pessoas. Já houve 2 casos de mortes confirmadas. A Administração Nacional de Segurança de Trânsito diz que os modelos ruins que precisam ser trocados são de 2 marcas específicas e que elas estão apontadas nas lojas de carros. É preciso levar seu automóvel até uma revendedora da sua marca e checar se o seu veículo integra essa lista de recall. Depois do intervalo, você vai ver como foi o show do Seu Jorge com Daniel Jobim em Massachusetts. E vai ver também que os cientistas descobriram que os sintomas do resfriado comum podem durar mais tempo do que se imagina. É a flu longa. Já ouviu falar? A gente te explica tudo já já. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida.
Outubro marca o início oficial das gripes, alergias, resfriados e outras infecções respiratórias. Por isso, todo cuidado é pouco para não ser pego por essa onda de inflamações e descobrir que ela pode durar muito mais do que a gente imagina. Os pesquisadores analisaram os dados de mais de 10 mil pessoas e indicaram que, a exemplo da Covid longa, também existe a flu longa ou resfriado longo. Isso significa que muitos sintomas podem permanecer semanas ou até meses nas pessoas, mesmo depois do fim dessa infecção respiratória. Olha, são sintomas como nariz escorrendo, coceira na garganta, dor de cabeça, pigarro, coriza, entre outros aí que vão variando de pessoa para pessoa. Os pesquisadores não sabem dizer quanto tempo o resfriado longo pode durar em comparação com a Covid, mas eles afirmaram que essa descoberta vai ajudar médicos e hospitais nos diagnósticos e tratamentos de sintomas sem origem específica. E o Centro Nacional de Furacões está monitorando duas formações, uma no Oceano Atlântico e outra no Golfo do México. Elas podem ganhar força e virar tempestades nos próximos dias. Os meteorologistas dizem que a primeira tempestade 93L no Golfo do México segue rumo norte da Flórida. Por enquanto, ela permanece desorganizada. Mas os especialistas já alertaram que a Flórida vai sentir chuva intensa e ventos a partir desta quarta até o final de semana. Mais ao leste, no Atlântico, está a tempestade 92L. O Centro Nacional de Furacões prevê que essa formação deva se tornar uma depressão tropical nos próximos dias. Ainda não é possível definir a rota. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa e ver como é que vai ficar o clima amanhã em todo o país? Olha só, Boston, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 48. Nova York, a mesma coisa, máxima nessa região de 68 graus. Norfolk também sol entre nuvens, máxima de 75. Atlanta, a gente já tem um pouco de chuva. Olha, na Flórida chove em todas as regiões, Jacksonville, Miami, Tampa. O sol deve aparecer um pouquinho ao longo do dia, a máxima não passa de 89 nessa área. New Orleans, aí chuva. Houston, a mesma coisa, mínima de 64 nessa área. San Antônio, tempo encoberto, mínima de 67, máxima de 82. El Paso, o sol já brilha forte aí o dia inteiro, máxima de 91. A mesma coisa em Albuquerque, máxima de 83, mínima de 55. Phoenix, olha, quase 100 graus aí, máxima de 94, bastante calor. Calor também em Las Vegas, máxima de 85. E São Francisco, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 52, máxima de 70. E olha, o clima bom em Albuquerque, aí como a gente viu no Novo México, ajudou a dar início ao tradicional festival internacional que acontece sempre nesta época do ano, a de balões de ar quente. Era de madrugada ainda quando os drones anunciaram o início do show aéreo. Quando o dia já clareou, aí começou a clarear, os balões começaram a levantar voo. Em pouco tempo, o céu da cidade ficou completamente colorido, com diferentes tamanhos e formas, algumas até engraçadas, gente. E esse balão aí de vaca, por exemplo, tem o tamanho de um prédio de 10 andares. Já pensou? Uma multidão de fãs acompanhou esse show aéreo que acontece anualmente e dura 9 dias. Para quem gosta desse tipo de evento, no próximo final de semana tem mais balão de ar quente aí, um show imperdível. E o final de semana foi de animação para a comunidade brasileira em Massachusetts. Teve show do Seu Jorge e Daniel Jobim, que estão fazendo uma turnê aqui pelos Estados Unidos em tributo a Tom Jobim. Quem foi, disse que deu para matar saudades um pouquinho de casa. O local ficou lotado, como nos mostra agora a Giovanna Lucatelli. O público chegou cedo ao John Hancock Hall, em Boston, para um dos shows mais celebrados do ano. Com teatro lotado, Seu Jorge e Daniel Jobim apresentaram o tributo a Tom Jobim. Daniel Jobim, impecável ao piano, relembrou os clássicos do avô. Seu Jorge também embalou o público com grandes sucessos. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar. E depois de tanta beleza no palco, o público ficou encantado.
Maravilhoso, lindo, voltando às origens nossas, do nosso Brasil querido, ter aqui tão próximo foi maravilhoso, lindo show. Estou muito feliz, casa linda, teatro maravilhoso. Toda vez que eu estava fora do país, a música me ajudava a fazer uma certa repatriação das pessoas que estão fora e que sentem saudade. E esse repertório do Jobim, ele é um repertório de memória também muito profunda na vida de todos nós, né? Showzaço, hein? Bem bacana. Bom, então o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 9ª temporada da série Reis. Boa noite, gente. Até amanhã.